Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Muitas pessoas, diante de mais um caso de suicídio, comentam: ah, isso é frescura, ah, é brincadeira, ou então, ah, ele só queria chamar a atenção. Pois não é nada disso, o assunto é muito sério. 800 mil pessoas tiram a própria vida todo ano aqui no Brasil. O suicídio já é responsável por quase 1,5% das mortes em todo o mundo. Há um mito em torno do suicídio que falar sobre ele atrai más energias ou pode até incentivar a sua prática. Nada mais falso. Falar de forma responsável sobre o suicídio é muito mais um fator de prevenção do que um fator de risco. Por tudo isso foi criada aqui na Câmara uma frente parlamentar de combate e prevenção ao suicídio e à automutilação. Um dos seus idealizadores é o deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, que está aqui com a gente. Deputado, o assunto é sério, quer dizer, os números são muito fortes. E parece que até hoje no Brasil a gente não tinha ainda tomado consciência da importância e da gravidade desse tema, né? Paulo, primeiro, um prazer estar de novo aqui no Palavra Aberta, falando para os nossos telespectadores aqui da TV Câmara. Nós estamos num mês muito simbólico, que é o mês de Setembro Amarelo. Setembro este que Coresta também, que representa simbolicamente o combate, a prevenção, o diálogo, o respeito. O senhor está usando até um brochezinho especial ali, né? Que é uma fitinha amarela, né? Que tivemos... Que é a cor do mês de combate Exato, ao né? suicídio. É um símbolo de quem está aberto para conversar sobre isso. A OMS tem um estudo muito interessante que diz que de 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados. E um dos fatores para se evitar um suicídio é o diálogo, o respeito a uma situação que a pessoa se encontra, uma situação de depressão, uma situação de problemas, de desafios. Ela não tem com quem conversar, não tem com quem extravasar, às vezes, as dores dela, a angústia dela, a solidão dela, e acaba dando cabo da própria vida. Então, este símbolo representa exatamente: estou aberto ao diálogo. E nós tivemos no último dia 10 de setembro, aqui na Câmara dos Deputados, que é o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. Nós tivemos um simpósio aqui na Câmara, com presença de 3 ministros, ministro Osmar Terra, ministra Damares, ministro Mandetta, presença de mais de 500 pessoas da sociedade civil. Recebemos especialistas do assunto, os ministros falando de políticas públicas, parlamentares também engajados para essa causa, para de fato darmos voz e pensarmos estratégias para fazer com que esse número diminua no nosso país. Deputado, objetivamente, o que a frente tem como meta principal? Eu tenho dito que a frente tem 3 grandes desafios. O primeiro deles, dar voz a um tema que é tão tabu, tão silenciado, tão velado, e nós fizemos o lançamento no último mês de julho, fizemos agora o simpósio no mês de setembro, no último dia 10, faremos também outros eventos, como no próprio Rio de Janeiro, também em setembro teremos um evento em parceria com a UNALE, que é a União Nacional de Assembleias Legislativas do nosso país, que estão tratando do assunto, ou seja, dar voz ao assunto. O segundo tema é aproximar do Poder Executivo e de outros poderes também, sejam eles estaduais e municipais, para tratarmos políticas públicas que de forma concreta possam promover a vida e combater o suicídio, como, por exemplo, um maior investimento cobrado pela Frente Parlamentar do Ministério da Saúde em saúde mental. E, por último, aproximar a sociedade civil, porque esta sim pode, acredito eu, fazer total diferença. É a família, são os especialistas da área, é o amigo, é o vizinho, que precisam ficar atentos aos sintomas, não achar que é um mimimi, que é um querer aparecer, pelo contrário, é coisa séria e deve ser tratada. Deputado, a gente tem percebido que o número de suicídios cresce muito nas classes mais jovens. Aí na UNB, onde sou professor, a gente teve ano passado vários casos, o que nos deixou extremamente preocupados, né? Porque a proximidade é muito grande, as coisas acontecendo ali do lado, estudantes, meninos e tal.
O senhor identifica alguma, pelos estudos já feitos, naturalmente, alguma relação entre o fato deles terem, por exemplo, acesso a redes sociais, acesso a esses jogos? Alguns jogos, por exemplo, eu soube um tempo atrás que você ganharia quando você se suicida. Você venceria o jogo, claro, metaforicamente, só que tem aí um componente que interfere diretamente na psique dessas pessoas, desses jogadores, né? A gente tem sim, nesse mesmo estudo da OMS, disponível pela internet, os nossos telespectadores, dizendo que, em parte do mundo, o suicídio entre jovens de 14 a 29 anos chega a ser a segunda causa mortes. No Brasil, ainda terceira, às vezes quarta causa mortes entre jovens, que já é algo, alto, né? Já é algo assustador e muito próximo, muitas vezes, da nossa realidade. Então, a gente percebe que 3 fatores importantes: o afastamento do jovem de forma prematura, às vezes, da família, a alta conectividade, muito tempo ali de forma solitária na internet. A internet, muitas vezes, é um conteúdo impróprio, um conteúdo que promove a automutilação, que facilita o acesso a coisas que a gente sabe que não vai fazer bem à saúde mental daquele jovem. E, por último, a falta de perspectiva profissional. Nosso país vem já há muitos anos com déficit fiscal, uma situação econômica muito grave. Aquele jovem não tem perspectiva profissional, ele se isola da sociedade, fica preso na internet, e um desamparo da família, um despreparo da família, uma separação da família muito precoce. Isso acaba fomentando muitas vezes, infelizmente, o suicídio entre jovens. Como professor aí da UNB, na área de jornalismo, a gente discute muito em sala de aula o chamado efeito Werder, que foi um livro escrito pelo Goethe, naquela época, em que o personagem principal se suicida por amor. E isso gerou uma onda de suicídios na Alemanha, e daí gerando o efeito Werder. E aí, a partir daí, se criou a história. É melhor não falar desse assunto. Tanto que a imprensa, na maioria dos veículos, criou um pacto de não noticiar suicídios. Noticia a morte, mas não diz o suicídio, nem conta os detalhes desse suicídio. Como é que ele foi. É uma forma de prevenção. Mas falar do tema de uma forma responsável, como é proposto pela frente, parece a nós, inclusive, jornalistas que lidamos com esse tema, uma forma muito boa de se combater o problema, né? É importante falar do assunto porque muitas vezes dentro de casa tem algum jovem, tem uma esposa, tem um marido, um pai de família apresentando sinais, dando sintomas, e como não é falado, as pessoas não conseguem interpretar tais sinais. Repito, a solidão, a mudança de personalidade, a ansiedade, afastar-se da sociedade, são sintomas que a pessoa às vezes emite e que vão levar ela, às vezes, a um caminho... Drogas, sem dúvida. Que são um grande vetor aí importante. São sintomas que a pessoa emite para levar ela a um caminho, muitas vezes, de suicídio. Então, a sociedade, a família, os amigos, colegas de trabalho, precisam estar atentas a esses sintomas e, para isso, precisam ser munidas de informação. E, para isso, o assunto precisa ser devidamente, com responsabilidade, com a seriedade que merece, ser debatido, ser conversado, sempre com muito respeito, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ora, deputado, a gente observa, por exemplo, a importância do trabalho, como do CVV, né? Centro de Valorização da Vida, e tem um número, me parece que é 188, as pessoas ligam em estado de desespero e conversam. Eu me lembro que chegou a fazer uma matéria sobre isso já há muito tempo, mas é uma coisa... Seria interessante que se amplificasse esse trabalho, né? Exato. Se divulgasse melhor. No nosso dia 10 de setembro que tivemos, o CVV inclusive mandou um representante. Olha que interessante, não foi ninguém da diretoria do CVV, foi alguém que Só trabalha... Só para o telespectador saber, é um número para o qual alguém desesperado, querendo se suicidar ou então em estado de depressão, pode ligar e do outro lado vai ter alguém para aconselhar, para trocar uma ideia. Então o CVV mandou, o Centro de Valorização à Vida, CVV, enviou um voluntário que de 15 em 15 dias dedica a sua noite e madrugada, salvo engano, 10 horas ou 8 horas de forma voluntária, para atender
ali as ligações, e ele contou alguns casos, algumas conversas tão interessantes que ele já teve. Então a gente percebe, de novo, a importância da sociedade civil, porque não é apenas política pública, não é apenas nós aqui no Congresso Nacional, mas a sociedade civil, as famílias, os institutos responsáveis da saúde mental, as escolas, os professores, todos têm a sua parcela de responsabilidade no que tange a promover e celebrar a vida. Deputado Lucas Gonzalez, do Partido Novo de Minas, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa, a gente está acompanhando esse tema, se tiver alguma novidade, procure a gente faz questão de recebê-lo novamente aqui. Eu que agradeço e quero lembrar e agradecer de novo a oportunidade e dizer em especial ao nosso telespectador aqui da TV Câmara que é responsabilidade de cada cidadão brasileiro promover e celebrar a vida. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.